Por isso acabou. Ele tá. Hoje ele tá arrasado. Mas é verdade. Eu vou deixá-lo. Vou tentar deixar. Você há de concordar comigo, De Paula. Você há de concordar comigo. Vai. O time acabou, velho. 3 bilhões de dívida. Mas o De Paula, mano, esse Pedrinho é quase o Tuti, velho, né? Não dá manguito, não, né? Não, que manguito, tá louco? Domingo... Veiga. Quem você faria do Santos? Jamais, nunca. Zé Ivaldo. Zé Ivaldo. Você é louco? Tá o seu manguito. Zé Rivaldo. Olha bem pra minha cara, ver se tem cara de quem vai ficar gravando dancinha, velho. Tá louco? Domingo, 16 horas, a Neoquímica recebe o Fortaleza. Mas esse sim deve ir já meio que antecipando aí. O DJ, né? O Dorival Júnior deve colocar o reservão mesmo, né? Bem provável, né, mano? O Corinthians deve poupar boa parte ali dos jogadores, né? O Hugo Souza deve jogar, claro, né? Mas deve poupar porque o Corinthians acena com a possibilidade real de se classificar na Copa do Brasil. Afinal de contas, ganhou o primeiro jogo. Qualquer vantagem num duelo como esse é significativa, né? O Palmeiras tem a responsabilidade agora de reverter o confronto. Então, assim, tem todas as condições. Em que pese, né, mano? O Corinthians ter tido aquela folga no meio do ano, 15 dias de treinamento. Mas, cara, é um jogo que representa muito para a vida do Corinthians, esse clássico contra o Palmeiras. Então, provavelmente, né, o Fortaleza não vem num bom momento também, né? Enfim, então o Corinthians deve poupar. O problema é que quando poupa, meu amigo, quando escala, olha, eu vou te falar, não é fácil, né, mano? Pistoleiro. Mas, De Paula, pra falar a verdade, acho que o último jogo o Corinthians mandou uns reservas pra campo aí, um bem mistão mesmo, foi contra o Ceará e até acabou ganhando no jogo fora de casa. Verdade. Né? Mas vou te falar, De Paula, cara, independente de quanto seja o jogo contra o Fortaleza, nem vou ver esse jogo. Tem que ser quarta-feira, mano. O foco do Corinthians tem que estar realmente na quarta-feira, que é o jogo que praticamente ainda é o ano de 2025 do Corinthians. Verdade. Porque se o Corinthians for eliminado na Copa do Brasil, acabou o ano. Aí o Corinthians vai jogar o Campeonato Brasileiro pra cumprir tabela. Aí vamos falar, mas ainda briga por vaga de Libertadores. Mas, cara, um time do tamanho do Corinthians, De Paula, vaga de Libertadores tem que ser consequência de um ano. E não, tipo, objetivo. Então eu caguei pro Campeonato Brasileiro, cara. De verdade. O Corinthians ele tem que estar, de fato, aí focado quarta-feira na Copa do Brasil. E concordo contigo. É plausível, sim, o Corinthians se classificar. Tá com uma boa vantagem, vai pegar um gramado aí que não tá dos melhores. O próprio Abel vem criticando bastante. Então, cara, foco total pra quarta-feira. Domingo é dia de colocar um time reserva em campo. É isso, velho. Mano De Paula, o Romeu Tuma Júnior, né, que é o presidente, né, do Conselho. Tava vendo agora um videozinho aqui. Então, ele deu uma entrevista muito longa, né? Então, assim, tem muita coisa. Eu peguei uma parte aqui delas, né? Se você também quiser compor aí com outras. Mas ele disse aqui, né, resumidamente, né? Peguei um aspas dele aqui. O Corinthians precisa virar essa página, falando do impeachment do Augusto Melo. Precisa renascer das cinzas. Precisa funcionar. Renascer das cinzas. Sabe por quê? Porque quero voar com águia. E águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo e vamos ser. Essa foram... Não. Ele falou. A gente quer ser um Flamengo. Ele falou. Não, quem falou isso? Quem falou isso? Tuma Júnior. Ele falou. Não. Ele falou. Eu ouvi. É um Flamengo. Eu ouvi. Ele falou. Ele pagou uma madeira gigante pro Flamengo. Pagou uma madeira pro Flamengo, mano. O que é isso, mano? Mas, Domênico, é óbvio que ele falou em termos administrativos, mas novamente mostra o quanto é Juvena, né? Por mais que ele diga, mas eu tô falando em termos administrativos, mas só faltou ele falar que era o seu Palmeiras. Pra acabar de cagar com tudo. Nossa, ele fala isso, cara, nossa! Só faltava, porque a gente elogiar, por exemplo, a gestão do Palmeiras, elogiar a gestão do Flamengo, eu acho que até é normal, Domênico, pelo que os dois têm feito ultimamente. Sim, mas falar que quer ser... Agora, quer ser, é uma frase realmente estúpida. É uma frase estúpida de um cara que só tem tido atitudes estúpidas. Mano? Porque o cara fala assim, nós queremos ter uma administração como os grandes times lá fora têm, sabe assim? Manda um negócio, não um Flamengo, pô. Você tá de brincadeira. Mas isso prova, Domênico Gato, o quanto quem tá dentro do Corinthians, viu, De Paula, é despreparado. E depois ele vai falar, não, fui mal interpretado. O Corinthians, ele tá cansado de ter pessoas ali dentro que falam besteira, depois vão falar, fui mal interpretado. O Miguel Marques, que é um jurista renomado, quando ele falou aquela grande bobagem, que o Corinthians não é da torcida, é do associado, ele acabou depois falando, fui mal interpretado. É difícil, né, De Paulo? Uma pessoa que é um jurista,
não tem uma boa interpretação na sua narrativa. Assim como uma pessoa que já foi delegado. Então, pra mim aí, mais uma vez, o Tuma mostra aí o quanto é despreparado também pra poder falar alguma coisa sobre. E falou bobagem, cara. Esse tipo de frase aí, acho que estraga muito realmente ali o que o corintiano pensa a respeito da administração do clube. Não, e assim, seu Bento, mano, amigos, cara, eu acompanhei a entrevista dele. Cara, não tem credibilidade nenhuma, sabe? Aliás, vou ser bem honesto a falar, não tem que dar palco pra esses caras, meu, sabe? Chegar lá, marcar uma entrevista coletiva, devia estar vazio lá, sabe? Mas porque não sai nada de útil. Nada de útil, assim, com todo respeito a ele. São pessoas que estão lá dentro há muito tempo que querem dizer que não tem nada a ver com isso. Eles não teve participação nenhuma nessa coisa que tá acontecendo dentro do Corinthians. Quer dizer, não, eu não fiz nada. É pra se defender. Exato, foi lá, sabe? E ele trouxe... Eu quero parabenizar aqui. A Energia 97 tem grandes repórteres, né? André Ranieri, Zé Henrique, Humberto Ferretti, Rafael Sgrilles, Pedrinho Larroca. Obrigado. Nós temos aqui grandes repórteres. Mas eu quero parabenizar, mano, acompanhei a entrevista, o Pedro Ramiro, da Record TV, o Bruno Cassucci, do GE, e a Lívia Camilo, do UOL. Porque eles foram pra cima. O Cassucci, por exemplo, levantou as notas da gestão do Duílio, do Mercadinho lá, que tinha uma bela somatória de valores. Aquilo era ridículo, as hein? notas Meu do Deus. Mercadinho, e falou, e aí, não vai fazer nada com as notas do Mercadinho? Eu publiquei a matéria, ele falou. Aí o Tuma, ele foi, não é uma história de um blogueiro? Não, porque aquele blogueiro apresentou umas notas digitalizadas, aí nós fomos no Financeiro, o Financeiro não tinha aquelas notas, e o blogueiro falou que também não tinha. Então, a gente não deu sequência. Aí o Cassus falou, não são essas notas, não. Ah, não são? E essas notas eu tenho, Tuma. Quiser, eu te dou. Chegou desse jeito. Falou e tem que fazer isso mesmo. Porque, mano, parecia que não sabia do que tava falando, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mas, ô De Paula, o Tuma, como ex-delegado de polícia, me surpreende muito ele ser um leão pra atacar o Augusto e ser um gatinho pra falar do Andrés e do Duílio. Então é uma situação que gera até constrangimento. Não que o Augusto Melo também não tenha que pagar pelas merdas que ele fez. Tem que pagar sim. Inclusive virou réu aí no processo. Ele junto com o Mariano, junto lá com o Cassundé, junto com o outro lá, o Sérgio Moura, vão ter que pagar aí 40 milhões pro Corinthians de volta. Virou réu nesse processo. Então ele tem que responder sim pelas atrocidades que ele fez enquanto presidente. E o seu Romeu Tuma Júnior, como presidente do Conselho Deliberativo, que não me estranha, vou te falar, De Paulo, não me estranharia ouvir da boca dele que tudo que aconteceu na gestão do Andrés prescreveu. Não me estranharia ouvir isso da boca dele. Inclusive, eu gostaria de ouvir aí do próprio Miguel Marques, que é o presidente do CORE, que é o Conselho de Orientação, por que quando foram votar para mandar o Andrés lá pro Comitê de Ética por fazer uso indevido de um cartão corporativo, ou seja, fazer uso do cartão corporativo com despesas pessoais, houve a indecência, De Paulo, a indecência de votarem e ter sido 9-7 dos integrantes do CORE. Pra mim isso daí é um escândalo, cara. É um escândalo. Inclusive o próprio Miguel Marques votou pra que o Andrés não fosse pro Conselho de Ética. Então pra mim isso é uma aberração. Cara, o Corinthians, infelizmente, a gente quando fala isso, muitos emocionados acabam ficando... Ai, mano, você fala isso? Falo porque eu não tenho rabo preso com ninguém lá dentro. Eu quero que se lixem. Meu lado político é o Corinthians. Quando me perguntam, mano, por que você não é sócio de clube? Porque eu não quero fazer parte de patota nenhuma. Eu não tenho interesse em ser amigo de ninguém lá dentro. Ninguém. A minha relação com o Corinthians é arquibancada a campo. Eu não tenho interesses escusos dentro do clube como muitas pessoas ali dentro têm. Então, na boa, De Paula, pra mim é uma indecência. Quando a gente pega aí presidentes de conselhos de dentro do próprio Corinthians com posturas assim. Isso é ridículo, cara. Ridículo. E ele bateu na mesa ao final, falou que ele tá sendo ameaçado de morte pelas coisas que ele fala, né? E assim... quando o assunto foi Andrés, foi curioso realmente. E foi levantada a questão do Andrés, do cartão corporativo. Ele falou, olha, não cabe ao Conselho Deliberativo de Ética apurar crime, né? Porque muita gente estava dizendo que o Corinthians poderia se manifestar, instaurar um inquérito policial por crime de apropriação indébita, né? Porque você acaba se apropriando, né? A tese é a seguinte, você está com cartão, você se apropria de um valor que não é seu e usa para você, né? Mas ele disse que não cabe a ele
tal, isso é uma investigação policial para instalar inquérito, ele acha que não sabe, não havia... Mano, ele disse que não há uma regulamentação a respeito do uso do cartão corporativo. Eu nunca vi isso. Então, mas... Como é que não há uma regulamentação, mano, estatutária a respeito do uso do cartão corporativo? Essa não dá pra engolir. Então, mas, ô De Paula, é o tipo de imbecilidade que gostam de falar pra tentar justificar o indefensável. Cara, na boa, um cartão corporativo é nítido que você só vai usar para quitar dívidas quando você estiver a trabalho pelo teu clube ou quitar dívidas do próprio clube. Hotel, passagem aérea, despesas do time. Ah, foi no restaurante, passou o cartão. Isso é despesa do clube. Agora, comprar, por exemplo, ingresso para Réveillon no Nordeste brasileiro, em Natal, em Fernando de Noronha, não faz parte. Gastar, por exemplo, o cartão corporativo com champanhes, não faz parte. Gastar cartão corporativo para remédio para endurecer a saroba, não faz parte. Então o negócio é o seguinte, cara. Essa indecência que toma conta do Corinthians, infelizmente... Saroba. O Corinthians, ô Domênico Gato, é terreno fértil pra pilantra. Infelizmente o Corinthians é terreno fértil pra pilantra. Quando a gente pega situações como essa, que aí a gente é obrigado ainda a ouvir, ô De Paula, ele de forma descarada falar na mídia... então, porque quem nunca confundiu um cartão, gente? Era a mesma bandeira. Era a mesma bandeira, tinha o cartão do mesmo banco. Era o cartão do mesmo banco, quem nunca confundiu? Ô, Andrés. Maravilhoso, Sabe o que eu quero que você faça, Andrés? Pega as tuas faturas antigas. Já que você... eu concordo, é muito natural as pessoas beberem um pouco a mais, frase sua. E as pessoas confundirem o cartão corporativo. Então eu faço um desafio, ô Andrés. Faço um desafio. Pega um cartão seu... Pega aí as suas faturas pessoais, ou seja, que consta o seu CPF no rótulo da fatura e apresente, por exemplo, uma confusão que você fez pagando as despesas do clube com o teu cartão pessoal. Faça esse... Eu te desafio a fazer isso, já que você falou que é natural confundir os cartões. Pra quem confunde de um lado, deve confundir do outro também. Porque se você só confundir de um lado, ou seja, só confundir as suas despesas com o cartão do clube, é picaretagem. Então faz o seguinte, eu te desafio a mostrar, por exemplo, um cartão que você pagou passagens aéreas do Corinthians com o dinheiro do teu bolso. Pagou o hotel do Corinthians com o dinheiro do teu bolso. Isso aí você vai falar, é porque eu não lembro, 5 anos, gente. 5 anos, 2 milhões, 2 milhões, não lembro. Então o negócio é o seguinte, Andrés, pra quem te entrevistou ali, talvez deva ter faltado essa pergunta. Será que a senha era a mesma do cartão corporativo e o teu cartão pessoal? Então quem não te conhece que te compre, Andrés. Inclusive... Assim... pois não, mano, desculpa. Não, eu só queria complementar, De Paula, com relação a esse conselho tendencioso e seletivo no senso de justiça que existe aí dentro do Parque São Jorge, tanto o core quanto o deliberativo. Não, e o detalhe pra finalizar o Tuma, o seu Mento, o assunto Tuma, ele declarou guerra com a torcida organizada, a principal organizada do Corinthians, os Gaviões, disse que é um movimento orquestrado, que eles estão devendo 3 milhões de reais em ingressos também, que é tudo movimento orquestrado para difamá-lo, etc. Essas manifestações, declarou guerra contra os Gaviões, né? E ele praticamente decretou o fim de Augusto Melo, né? Se antecipando ao que vai acontecer no dia 9 de agosto. Porque ele disse o seguinte, olha, é o seguinte, se o associado entender que ele deve voltar, não tem problema. Mas não vai haver governabilidade, porque eu tenho mais 5 ou 6 pedidos de impeachment aqui pra ele. E o negócio vai andar. Então, quer dizer, ele vai voltar, aí vai ter um momento de impeachment, vai ser votado, vai sair de novo, assim. Vai ficar nessa. Quer dizer, qual é o interesse pelo Corinthians aí? Quer dizer, é uma briga política, é uma briga de ego, ninguém tá nem aí. Agora o associado, induzido, o cara... Cada um faz o que quer, o voto é livre no Brasil ainda, né? Graças a Deus. Então o cara vai lá, agora o cara tem que se preocupar com uma série de coisas, sabe? Pra votar e não sei o quê. Mas ninguém pensa no Corinthians, mano. Os caras tão nem aí com o Corinthians, cagaram pro Corinthians. É verdade, eu concordo contigo, De Paulo. E só pra finalizar com relação a esse assunto aí, primeiro, com relação ao que você abordou aí, a declaração dele contra a torcida, dizendo que a torcida deve 3 milhões... Eu não sei qual é o valor exato, mas qualquer valor que a torcida deva ao clube, tá errado também. Porque a torcida, se ela quiser ser isenta, inclusive em críticas, ela não pode ter dívidazinha com o clube por causa de ingresso, de fiar ao torcedor. Ela tem que pagar religiosamente em dia pra poder enfiar dedo na cara de dirigente e cobrar os caras. Esses caras estão fazendo aí um monte de besteira à frente do Corinthians, porque também é fácil, a torcida começar a criar uma bola de neve de dívidas com o clube, aquela dívida impagável.
E dar uma de tipo, depois eu pago, mas depois eu vejo, não sei o quê, enfim. Eu acho que a torcida tem que, beleza, vai comprar ingresso do clube, tem a sua cota destinada, independente de qual torcida seja, tem que pagar, mano. Não tem que ter dívida com o clube pra poder ter isenção nas cobranças. Nesse ponto aí, ok. E só pra finalizar, né, De Paula? Já que ele disse que ele gostaria de ser um Flamengo, engraçado, quem foi um dos caras que boicotou a contratação do Fred Luz? Você saberia me responder, De Paulo? Fred Luz foi um CEO que o Corinthians contratou pra tentar profissionalizar aquela pouca vergonha que é o departamento de futebol. Você lembra quem foi uma das pessoas que boicotou a contratação dele, De Paulo? Pois é, exatamente, o próprio. Tá voando pena pra todo Parabéns, lado, Túmulo. É muito coerente. É isso, ressaltar dentro de campo, né? Corinthians aí motivado, né? Depois dessa vitória aí diante do Palmeiras, né? O DJ tem um pouco mais de tranquilidade agora para seguir o trabalho dele, né? Tal. O gol do Memphis fez com que ele fizesse um golzinho no clássico finalmente, ainda bem. Vai pingar mais um cascaio pra ele lá, porque Vai faz parar gol, de pinga criticar cascaio. agora, ô De Paula. Nem Vai parar. ferrando. E o De Paula? Nem ferrando. Eu quero que ele faça gol em todo jogo pelo que ele ganha. Pois não, mano? Eu já tô com medo também da CBF voltar atrás e pedir o Dorival de volta. Mandar embora o Ancelotti. não. Então, o CBF... Tá de brincadeira. tira o cara, ou esquece, já tá empregado. Olha. Essa é Foram pra aí encerrar mesmo. as desgraças do Corinthians aqui no Estádio 97.